Houve uma altura que eu queria ser arqueóloga. Fora de Lisboa, quase. Diz, olha, tenho este projeto, chama-se Wormy, o que eu pretendo é isto, ou o que nós pretendemos é isto. O que é que a fez acreditar? E com coisas tão simples. É verdade, era um levante. Exato. Era ver uns cavalos, aparentemente, para alguém que estava acamado há 6 meses, 8 meses. Exatamente. Como é que pequenos detalhes fazem tanta diferença? Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Hoje tenho uma pessoa particularmente especial, alguém que acreditou no nosso projeto desde o início, a quem eu estou muito grato, a doutora Luísa Pires, médica paliativista, e vem hoje aqui dar-nos um bocadinho do seu testemunho enquanto profissional de saúde nesta área dos cuidados paliativos. Doutora Luísa, bem-vinda, obrigada por ter aceito este convite. Obrigada. É sempre importante termos as pessoas que trabalham connosco ou na área a darem um bocadinho aqui o seu testemunho. E eu começarei pelo início, que é, como é que chega à medicina, o que é que deu o gatilho em si para ir para a medicina e depois mais tarde escolher os cuidados paliativos particularmente? Foi ainda no secundário, claro, na escola, que houve uma altura que eu queria ser arqueóloga, que tem tudo a ver, não é? Tudo a ver. E de repente pensei, vou passar a vida a cavar a terra, acho que não vai correr muito bem, portanto acho que vou virar-me para outra área. E eu sempre gostei muito de ajudar pessoas e de cuidar dos outros e pensei que talvez medicina fosse uma boa opção. Entrei, fiz o curso, depois escolhi a especialidade de Medicina Geral e Familiar, por ser uma especialidade muito mais generalista, tanto em termos de abordagens, diagnósticos, ver as crianças, ver os idosos, ver os adultos. Foi durante o internato, durante a minha formação para ser especialista em Medicina Geral e Familiar, que comecei a ter mais contacto com as pessoas idosas, com a fragilidade e com as pessoas em fase terminal e comecei a interessar-me mais pela área dos cuidados paliativos e foi a partir daí que começou este meu gosto e a minha vontade em fazer mais formação. Mas houve alguma experiência ou alguma situação em concreto que tenha vivido e dado esse clique? Eu acho que uma colega minha de mestrado dizia com toda a razão, todos nós temos uma história cabeluda para vir parar aos paliativos. É verdade, é verdade. E de facto é verdade. Eu tive uma avó, a minha única avó, dependente durante 15 anos, depois de um AVC. E eu tinha 12 anos quando ela teve o AVC e quando ela faleceu eu estava já no primeiro ano da especialidade, portanto foi um longo período. E ela estava na Madeira, porque a minha mãe é da Madeira, ela vivia lá, a minha avó vivia lá e todos os anos nós íamos para a Madeira no verão para substituir o meu tio, que era o cuidador principal da minha avó, para ele ter férias. E portanto estávamos 15 dias com a minha avó a cuidar dela, que para mim sabia-me sempre a pouco, porque fazíamos de tudo, coisas completamente diferentes com ela, tentávamos ao máximo estar com ela, reviver coisas antigas, ver fotografias antigas e sem dúvida que se calhar deu-me outra sensibilidade para dar qualidade de vida aos doentes, mesmo quando parece que eles não estão a ter, nem a viver no nosso mundo, e estão no mundo deles. E eu acho que esse deve ter sido, sem dúvida, o gatilho. Há quanto tempo é que trabalha em cuidados paliativos e como é que tem sido esse percurso desde que entrou neste mundo? Pronto, eu fiz o mestrado em 2015 até 2018, né? Estou os 2 anos e meio, 3 de mestrado. Depois, a partir daí, comecei a investir mais na formação e em estágios para ter a competência em medicina paliativa. E quis, acima de tudo, fazer algo também na comunidade e, portanto, com outra colega, começámos a criar a equipa comunitária de cuidados paliativos, da ULS, agora ULS. Trabalhava como horas extra nesse projeto e agora há cerca de um ano, em janeiro deste ano, já está quase a fazer um ano, então optei por me dedicar exclusivamente a fazer cuidados paliativos e a trabalhar só nesta área. Também com o privilégio de estar a fazer estágios em vários sítios, conheci o Frei Diogo, no Hospital do Mar, e que me convidou para integrar este projeto da Wormy e assim também fazer mais cuidados paliativos e tem sido, sem dúvida, uma experiência
muito gratificante. É recíproco. E ao longo destes, eu dizia 5 anos, mas eu acho que já vai caminho de 6, em bom rigor, porque a empresa já foi criada em 2019, vai fazer 7 anos, portanto, eu julgo que ao final do primeiro ano começámos a cruzar aqui os nossos caminhos. Exatamente. E antes de chegar aqui à parte da Warmi, eu perguntaria, como é que foi viver esta área dos cuidados paliativos na fase inicial? Que receios é que tinha? Que dúvidas ou medos é que surgiam? As dúvidas e os receios surgiam mais na falta de prática minha, da área médica, porque há sempre uma gestão da medicação que é, se a pessoa não tem em mão, se torna difícil logo no início, porque são medicamentos com efeitos secundários um bocadinho mais complexos e, portanto, é preciso saber essa gestão. Mas claro que com os estágios e começando a pôr a mão na massa, a praticar, claro que foi mais fácil. Até porque muitas vezes existem mitos associados a alguns fármacos que se utilizam em cuidados paliativos, precisamente porque falta se calhar algum investimento nessa área, não é? Sim, há muita desinformação. Exatamente. E, portanto, quando se fala em morfina, já se pensa que a pessoa está a morrer daqui a poucas horas e não é verdade, e temos que fazer esse trabalho de desmistificar essas questões. Até porque a morfina, nós vemos muitas vezes isto também no domicílio, que é usado também em idade adulta, seja em situações de dor aguda, intensa, portanto, não é só. E depois é a questão da morfina, vai-se dar ao meu pai ou à minha mãe, quando é bom rigor, não é isso que acontece, não é? Mas é este trabalho de desconstrução que se faz com as famílias. A verdade é, muitas pessoas ainda olham para os cuidados paliativos como cuidados de última linha, cuidados de fim de vida. Se tivesse que explicar para o público que nos ouve, que é leigo neste tema, grande parte das famílias que nos ouvem, como é que explicaria o que é isto dos cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são cuidados especializados, multiprofissionais, porque são muito abrangentes, com psicólogos, com enfermeiros, com médicos, com assistentes sociais, ao doente e à família, quando o doente tem uma doença incurável e em qualquer fase do percurso dessa doença, desde o diagnóstico até ao fim e depois até o acompanhamento no luto dos cuidadores. Ou seja, são cuidados técnicos, rigorosos, que estão paralelos com os cuidados curativos, com os cuidados agudos. E que não se substituem. Não substituem ninguém. Não é suposto nós estarmos preocupados, entre aspas, focados na cura da doença. O que nós estamos é focados no doente e na família e em prestar melhor qualidade de vida ao doente e à família. E isso são cuidados paliativos. Muitas vezes somos confrontados com a mítica frase de ainda não precisa de cuidados paliativos. E mais uma vez a desconstrução e a comunicação que existe nestes casos para que as pessoas percebam que os cuidados paliativos, mesmo que numa fase inicial da doença tenham menor intervenção, mas já devem existir para dar qualidade de vida, face à oncologia, regra geral, se for no caso do cancro, que tem uma abordagem muito grande de início e ao longo da doença vai diminuindo aquilo que são as respostas que consegue dar. E isso funciona quase de forma proporcional, aumenta um, diminui o outro e vice-versa. E o que muitas vezes nós encontramos é um retângulo em que até determinado ponto é oncologia e quando a pessoa, regra geral, está na fase final de vida, últimos dias de vida é quando contactam os cuidados paliativos. Quando surge a frase já não há nada a fazer. Exato. Que é outra frase que nós também não usamos em cuidados paliativos. O ainda não é a altura para cuidados paliativos são exatamente as pessoas que acham que só servem para cuidados em fim de vida. Os cuidados paliativos numa fase precoce ajudam a se calhar recentrar os objetivos de vida noutras áreas, a pensar o que é que a pessoa quer fazer no tempo que vai ter. Não sabemos quanto, porque não temos bola de cristal, mas sabemos que existe uma finitude e se calhar mais breve do que o que a pessoa gostaria. Então vamos reajustar a agenda. Se a pessoa quer fazer uma viagem e está capaz e anda e está bem disposta, se calhar é a altura de fazer a viagem. Portanto, o recentrar a agenda adequando ao estado da pessoa naquele momento é onde os cuidados paliativos intervêm. Claro, numa fase em que os doentes já estão sem terapêutica curativa, numa fase muito avançada da doença, quase acamados, ninguém vai fazer viagens, a agenda vai ser outra e é isso que as pessoas têm que perceber. Aí os cuidados curativos já não vão ter
a importância que poderiam ter numa fase inicial, porque já não vamos ter vantagens em curar nada, porque a doença evoluiu muito. Então, o que vamos fazer é mudar a agenda outra vez e ajustar para dar melhor conforto, dar qualidade de vida, fazer algo que ainda se consiga fazer, uma visita de alguém que seja bastante significativo para a pessoa, ajustar novamente o plano de cuidados, que possa ser mais execuível adequado. também, não é? E execuível. E há pouquinho falávamos em off, que temos uma senhora que acompanhamos atualmente que diz que tem 2 projetos por concluir. E vamos ter uma reunião familiar em breve, precisamente para perceber, ok, que objetivos é que a pessoa tem e o que é que nós podemos fazer para, dentro da evolução da doença que não tem reversibilidade, Claro. E que tem um fim de vida relativamente próximo, como é que nós podemos otimizar, seja terapeuticamente, seja em termos de estratégias no dia-a-dia, cuidados diretos, a nossa abordagem para aquela pessoa poder concretizar esses objetivos. E isso é uma pergunta que às vezes pode chocar para pessoas com quem temos um primeiro contacto, um contacto inicial, mas se nós não perguntarmos o que é que a pessoa tem por concretizar, como é que nós vamos saber mais tarde que para aquela pessoa aquilo tinha sido importante se concretizar? Não sabemos, daí a importância dos cuidados paliativos, porque são holísticos, ou seja, abordam a pessoa na sua totalidade, com coisas que podem parecer tão simples, mas são muito significativas, desde a preocupação de quem é que vai cuidar do meu gato quando eu falecer, quem é que vai cuidar dos meus filhos, a conta bancária. Há fatores de sofrimento que são mesmo individuais, cada um tem os seus, a importância das coisas é individual. O que para mim é importante, não é importante para o enfermeiro Diogo. Claro. E, portanto, temos que ir ao encontro daquilo que é significativo da pessoa, e isso é dar dignidade à pessoa. Um dos pontos que eu queria tocar e que eu acho que estamos a tocar nesse ponto exatamente é o olhar que se tem para a pessoa e para a família quando é uma equipa de cuidados paliativos que está a acompanhar ou nos cuidados paliativos, é diferente do olhar de clínica geral, por exemplo, quando está no centro de saúde, ou de certa forma tocam-se. Qual é que é a sua interpretação sobre isto? Tocam-se numa parte, na parte em que os médicos de família devem ser treinados, e muitos são, e cada vez mais, ainda bem, para ter ações paliativas. Portanto, a primeira fase de todas da abordagem paliativa. Porque exatamente os médicos de família seguem as famílias desde o nascimento até à morte, e mesmo depois de falecer vão continuar a vir as viúvas, os viúvos, os filhos que perderam os pais, continuamos a seguir as famílias. Portanto, os médicos de família estão muito treinados para este seguimento da família e para olhar a família como um todo e para olhar a doença como sendo multifatorial, ou seja, não há só uma doença e uma dor, um sofrimento físico, mas há emocional, social, psicológico, há toda uma dinâmica da pessoa nas várias componentes que podem provocar doença e que podem agravar o estado da pessoa. Portanto, a visão holística da medicina geral e familiar ajuda muito na área dos cuidados paliativos. Não quero com isto dizer que só os médicos de família que podem ir para a medicina paliativa e para cuidados paliativos. Mas se tivermos um gráfico circular, claro, se calhar o maior bolo são medicina. Mas temos muitos médicos de família e muitos médicos de medicina interna, sim, a fazer só cuidados paliativos, porque são, de facto, treinos durante a especialidade de uma visão mais abrangente da pessoa e não só a vesícula da cama 5. Completamente. E esta articulação entre profissionais de saúde, como é que funciona no dia-a-dia, na prática, desde médica, enfermagem, terapeutas, psicólogos? Como é que funciona este trabalho de equipa para dar o melhor para aquela pessoa e para a família? Para funcionar é preciso uma coisa fundamental, trabalho de equipa e comunicação. Exato. Sem as várias partes comunicarem entre si, nada se faz. E, portanto, é preciso haver reuniões regulares para se falar dos doentes, dos casos dos doentes, discutir o que é que se vai fazer, o que nos está a causar maiores dificuldades em determinada família ou com determinado doente, na abordagem de determinado sintoma. Até para perceber quem é que naquele momento ou para aquele sintoma está melhor colocado para intervir. Exatamente. Se é o enfermeiro, se é o psicólogo, se é o médico. Exatamente. Lá está. Uma dor que não se consegue controlar, que o médico até vai intervindo e vai aumentando a medicação, mas
que não está a ter resposta e já estamos a escalar demasiado, então há aqui qualquer outra coisa que está a interferir. Se calhar a intervenção do psicólogo poderá ajudar e vai ajudar de certeza a tentar perceber esta dor, o porquê da dor não estar a ser controlada com a medicação. E lá está, se calhar vamos encontrar uma preocupação da pessoa ou com o trabalho, ou com os filhos, ou com os netos, algum desejo que queria cumprir e não está a conseguir, ou alguma promessa que tinha feito que não está a conseguir, e conseguimos trabalhar e aliviar o sofrimento da pessoa. Portanto, a articulação entre todos é fundamental, tem que haver comunicação entre os elementos de equipa para todos falarmos a mesma língua. E todos podermos atuar, porque nem sempre conseguimos estar todos juntos na intervenção e a ver o doente, não é? Mas todos podermos atuar da mesma forma. Mesma orientadora. Como é que, transportando isso agora um bocadinho para o domicílio, e agora toco no ponto da Warmi, e não só, porque a sua experiência também é muito em contexto domiciliário, como é que se faz esta transposição de cuidados institucionais para os cuidados em casa? Na sua perspectiva, que diferenças é que existem naquilo que é o cuidado direto e até nos resultados que se conseguem ter? Acima de tudo, os cuidados em casa eu considero um privilégio, porque nós estamos a entrar no ambiente da pessoa. Para nós próprios profissionais. Para nós profissionais, estamos a entrar na privacidade daquele doente e daquela família. E ao mesmo tempo vamos conseguir perceber a dinâmica toda familiar e a dinâmica de como é que as coisas funcionam em casa, e isso é uma grande ajuda para o nosso trabalho, ajuda-nos bastante. Muitas vezes na instituição não é totalmente compreensível. Porque a pessoa está, se estivesse numa clínica, num serviço de internamento, estava ali naquela cama deitado, sossegado, cadeirão, cama, cadeirão, ou sala, mas ali está no seu ambiente, tem as suas coisas, tem a sua música, põe quando quer, tem o seu programa de televisão preferido, tem a comida que gosta de fazer e que gosta tem a vista da janela que olha todos os dias. Exatamente, tem o periquito na janela, tem uma série, tem as visitas que podem ir quem quiser à hora que quiser. Portanto, é um privilégio, porque permite que a pessoa se mantenha, sem dúvida, no seu ambiente. E nós podermos fazer parte desse ambiente. E depois permitir o desejo da pessoa, se a pessoa quer falecer em casa, permitir-lhe, dar-lhe conceder-lhe esse desejo. Acho que... E algo que se faz trabalhando ao longo do tempo, porque eu gostou muito na parte do contato inicial com as famílias, o que eu sinto é que se tocarmos no ponto, mesmo quando procuram cuidados paliativos, mas se tocarmos no ponto de, ok, mas a equipa está preparada para dar resposta até ao final de vida, é algo que vocês já pensaram, grande parte das famílias ainda não. Sim. Mesmo assumindo que o familiar precisa de cuidados paliativos. Sim. E o desconstruir esta questão em contexto domiciliário é muito gratificante depois, porque acima do que as famílias precisam é de alguém, uma equipa, que os suporte. Exato, o suporte e a disponibilidade e a segurança de poderem ter a pessoa em casa, e se acontecer alguma coisa, terem uma linha de contacto fácil, próxima, que os possa ajudar a gerir tudo aquilo que há de vir a acontecer. Não é? E as famílias têm que ser trabalhadas, porque a maior parte dos sintomas e dos acontecimentos mais agudos que possam acontecer são antecipáveis e são geríveis. Portanto, o trabalho aqui é antecipar sempre. Nos cuidados paliativos nós antecipamos sempre e damos sempre as ferramentas para lidarem com essas descompensações e poderem estar tranquilos se acontecer alguma coisa. Outro ponto também que eu destaco muitas vezes é a disponibilidade de 24 horas por dia. O dizer isto para pessoas leigas pode dizer, ok, mas isto pode implicar da equipa de saúde um esforço acrescido. E aquilo que a prática nos tem dito ao longo destes anos é que não. Porquê? Porque se de facto houver um trabalho antecipatório e preparatório daquela família para, se acontecer isto, fazer aquilo, se acontecer isto, fazer aquilo, e haver, acima de tudo, uma comunicação clara, objetiva e transparente, as pessoas vão perceber exatamente o que é que têm que fazer quando aquela situação surgir. Uma falta de ar, uma dor, uma insónia, uma agitação. Esperar o melhor, preparando para o pior. Ora, aí está. Não é só um slogan, faz parte do nosso dia-a-dia. Faz parte. Muito bem.
Do ponto de vista do trabalho em contexto domiciliário, há de facto um contacto aqui muito próximo com as famílias. Nós na Ormi privilegiamos muito este contacto com as famílias, onde há o contacto, lá está, da enfermagem 24 horas acessível, há um grupo de comunicação com a família. Como é que para si, como é que se sente integrado numa equipa que tem esta dinâmica de trabalho, desta proximidade, desta segurança que damos às famílias? É muito tranquilizador, porque sem dúvida que permite que qualquer dúvida seja esclarecida rapidamente e, portanto, qualquer situação fora do caminho vai criar ansiedade. E mesmo antecipando, se não ficou bem Claro. claro para os familiares, pode surgir uma situação de maior ansiedade e que cause stress. E para evitar uma ida à urgência ou chamarem o INEM, que é sem dúvida uma situação muito complexa em doentes em casa e em fases mais avançadas da doença, é muito tranquilizador. Uma questão que me preocupava e que ao longo destes 6 anos de trabalho conjunto tenho percebido que acho que acaba por haver um equilíbrio saudável é que tipo de solicitação é que nós vamos fazer ao médico, não é? Para conseguir dar uma resposta global e uma resposta rápida, porque acima de tudo nestas situações as famílias, se não tiverem uma resposta relativamente rápida, vai acontecer o que disse, ligar em NEM, vá para o serviço de urgência. E uma preocupação que eu tinha muito grande era, ok, como é que nós vamos gerir o nosso tempo e a nossa definição de prioridades e de comunicação com a médica para que continue a fazer sentido trabalhar connosco e não haja um desgaste emocional, social, que também tem a sua família, tem a sua vida. E eu perguntava-lhe que é, esta experiência que tem tido de trabalhar connosco e este contacto que tem comigo, com a equipa, que impacto é que isto tem quando chega ao final do dia, quando chega à sua família, à sua casa, que impacto é que isto tem emocionalmente? Negativo nenhum, porque eu não acho que cause impacto negativo. Não é um peso. Ok. As mensagens, mesmo fora do horário de trabalho, mesmo aos fins de semana, não acho que seja um peso de todo. São contactos que são perfeitamente compreensíveis, dúvidas perfeitamente compreensíveis e facilmente geríveis, porque vocês são os meus olhos e os meus ouvidos. E, portanto, eu confio plenamente no vosso julgamento e no vosso... na nossa avaliação, não é? Na vossa avaliação, no vosso saber técnico, porque vocês, a equipa, sendo uma equipa qualificada e com rigor técnico, eu estou perfeitamente tranquila. Se me dizem algo que se passa, é porque algo se passa. E, portanto, não é mesmo para responder e é para tranquilizar e para resolver. Portanto, nestes anos todos que temos estado a trabalhar juntos, nunca vi isso como um peso, nem com impacto negativo. Não, e é um privilégio, já disse isso algumas vezes, de facto é um privilégio trabalhar e ter a acreditação de uma médica quando a Ormi ainda praticamente não existia nesta realidade. Sim. E eu quero transpor um bocadinho esse tempo, há 5, 6 anos atrás, e perguntar-lhe, o que é que fez acreditar neste projeto? Era um jovem com 27 anos que estava no Hospital do Mar, Exato. A dizer, por referência de uma colega, mal nos conhecíamos, dizer, olha, tenho este projeto, chama-se Ormi, o que eu pretendo é isto, ou o que nós pretendemos é isto. O que é que a fez acreditar? E confiar, não é? O rigor do projeto, o tipo de projeto que era, de proximidade com as pessoas e a vossa qualificação e a vossa honestidade. Ok. Sem dúvida que achei que tinha tudo para dar certo. Acho que estava tudo tão bem delineado, tão bem encaminhado, que fazia sentido. Ok. Eu lembro-me da primeira situação que nós tivemos, para trás, passando a expressão portuguesa, para trás de solfões. E eu só pensei... Já nem sei onde é que aquilo era. Sim, era para a zona de Ribatejo, de Santarém, quase, de Canha, era assim algo muito, muito longe. Em que eu só pensei, ok, é a primeira situação de cuidados paliativos à séria que nós vamos ter em casa, com uma senhora claramente com necessidades paliativas, que o hospital que nos referenciou não conseguia dar resposta logisticamente a esse domicílio, só pensei, como é que eu vou propor à médica que o primeiro domicílio é logo a 1 hora de Lisboa, quase.
Foi uma loucura? Foi um bocadinho, esse foi porque era mesmo longe. E aquilo. E demorávamos imenso tempo. Tínhamos sempre tema de conversa pelo caminho, acho que também foi muito para nos conhecermos um bocadinho mais. Mas era muito longe. Foi um desafio. Mas pronto. Mais A vida é feita de desafios, não é? Portanto. Não, e eu acho que só quando se supera esses desafios é que nós vamos percebendo que de facto já conseguimos construir algo que é palpável, mensurável e que dá qualidade. E era uma senhora que tinha tudo para poder morrer em casa, não é? E queria muito que esse momento fosse em casa. E a propósito da concretização de objetivos, era uma senhora que estava ligada ao mundo de turismo, de cavalos, etc. Eu recordo-me que ela queria muito fazer o levante para uma cadeira adaptada, que pela condição de saúde era algo que tinha que ser muito bem medido e muito bem ajustado. E ela morre 2 dias depois de ter feito o levante para aquela cadeira. E ter ido ver os cavalos à cabeça. Completamente. Sim. E foi de facto que me fez acreditar que não, nós temos impacto nas famílias que nós acompanhamos e na vida das pessoas que acompanhamos. Temos, e com coisas tão simples. É verdade. Era um levante. Exato. Era ver uns cavalos, aparentemente, para alguém que estava acamado há 6 meses, 8 meses. Exatamente. Como é que pequenos detalhes fazem tanta diferença? Por isso é que é importante conhecer a pessoa no seu todo. Completamente. E perceber o que é que para ela é importante e o que é que faz sentido. Isso foi uma família desafiante. Muito. Uma comunicação que nem sempre era em português, não é? Exato. A abordagem e os mitos associados às medicações, Sim. A sua complexidade clínica. Os médicos estrangeiros que assistiam. Exato, é verdade. Bélgica. Da Bélgica, sim. Tinha esta questão para lhe colocar, mas já não pensava nela há algum tempo, há alguns anos, é verdade. E o que é facto é que desde então já foram dezenas de situações, umas mais rápidas, outras mais curtas, e de facto tem sido um percurso muito, muito bom. Mas eu acho que em todas o que conseguimos fazer a diferença é que as pessoas sentem-se acompanhadas, não se sentem com o menino nas mãos, como se costuma dizer, de repente, e agora o que é que eu faço a isto? Não é? E conseguimos apoiar as famílias e pô-las tranquilas para conseguir ficar com os seus neste período da vida. É um período, é uma fase, é um período e é um período curto, tal como o nascer é um momento, o morrer é um momento. A verdade é que o nascer, muita gente prepara a roupa, preparação do parto e tudo, e para morrer, que é a coisa que temos mais certa desde que nascemos, as pessoas esquecem-se. Fisiologicamente é um momento e já está. Agora o processo até lá e até ao momento a pessoa está viva e pode fazer muita coisa. E é aí que os cuidados paliativos entram e conseguem fazer a diferença. E de facto muitas vezes, mesmo que seja um dia ou 2, conseguimos fazer a diferença. É verdade, sem dúvida. Doutora Luísa, estamos mesmo a acabar aqui esta nossa conversa, e a questão que eu colocaria para si é: que mensagem é que deixa a outros profissionais que ponderam entrar nesta área, mas que têm medo, ou receio, ou... Primeiro é eles perceberem que tipo de medo é que têm. Se é medo de lidar com a morte dos outros, se é o medo eles próprios de como lidam com a própria morte. Exato. O que é certo é que é uma área muito gratificante, muito desafiadora, mas que qualquer doente nos traz um ensinamento, nem que seja repensarmos nós próprios na nossa vida e nas nossas prioridades. Eu acho que me tornei mais rica desde que estou a trabalhar em cuidados paliativos exatamente por isso. Acho que dou valor às coisas que são realmente importantes na vida. E tento de facto viver cada dia de uma forma diferente e melhor, e tenho o privilégio de conseguir trabalhar numa área em que tento fazer isso também com a vida dos outros. E o privilégio de vocês também terem acreditado em mim e de me terem chamado para este projeto. E, portanto, acho que não vale a pena ter medo, é preciso avançar. Até porque assistimos muitas vezes na fase mais final de vida que, a propósito do que dizia agora, o que nós levamos daqui é tudo menos material. Sim. E, portanto, o que nós mais ouvimos na fase final da vida é a reconciliação, eu preciso falar com alguém, eu preciso dizer uma mensagem, transmitir uma mensagem a alguém, eu preciso deixar algo preparado para alguém, não é a quem é que eu vou vender a casa, a quem é que o carro, o que seja, e portanto entrávamos num mundo diferente da nossa conversa agora, mas os cuidados paliativos vão além daquilo que é
a parte física Sim. e a doença em si. E há todo um conjunto, como dizia há pouco e bem, a parte holística de olhar para estas pessoas que têm uma história de vida, têm um propósito na sua vida, e para mim é muito importante saber que a Dona Maria foi bibliotecária durante a vida e que para ela é importante ler que o senhor engenheiro gosta de tratar por senhor engenheiro, enfim, por aí. E poder fazer essa diferença nas vidas das pessoas que nós acompanhamos é de facto gratificante. E mais uma vez agradeço por continuar a confiar em nós. Pelo menos o futuro acredito que ainda passe por continuarmos a trabalhar em conjunto, o que é muito bom. E também por todas as famílias que já impactou, porque há sempre mensagens muito dirigidas também especificamente para a médica, a doutora Luísa, e destaco aqui uma situação mais recente, que foi o termos estado presente no aniversário de uma senhora que nós estamos a acompanhar, que provavelmente será a última celebração de aniversário da senhora, não é? E perceber a forma como estruturou tudo, a forma como organizou, porque para ela aquele momento era muito importante, e o concretizar esse momento com pessoas muito importantes para ela, a apresentação de um livro que ela própria escreveu, desde que tem a doença, foi, pelo menos para mim e para nós que trocámos impressões, foi muito arrepiante, ao mesmo tempo gratificante, podemos ter estado lá para testemunhar esse momento. E mais arrepiante depois quando o marido faleceu poucas semanas. É verdade. E o marido que aparentemente estava perfeitamente ótimo, saudável, apesar da idade, mas nada faria para ver, e partiu. Sim. E para ela foi quase como o concretizar de algumas que eram as preocupações para ela. Exatamente. E o marido que é, ok, eu vou partir daqui a uns tempos, tenho uma doença que é ameaçadora de vida, e o marido aparentemente bem, embora mais idade, o que é que vai ser feito dele? E a vida não é um acaso. Nada eu acho que as coisas acontecem porque tem mesmo que acontecer. Exatamente. Doutora Luísa, mesmo para terminar, pergunto a todos os meus convidados, que é, o nosso podcast chama-se Pode Cuidar em Casa. Numa palavra, ou em algumas palavras, o que é para si Pode Cuidar em Casa? Serviço. Boa. Gostei. Nunca tinha ouvido essa. É servir o outro. Servir o outro. É verdade. É a veia de escoteira. Também. Muito obrigado. Foi mesmo um gosto. Nada, obrigada eu. Tê-la aqui a dar o seu testemunho e poder passar às pessoas que nos ouvem aquilo que é não só os cuidados paliativos, mas alguém que vive os cuidados paliativos e que, acima de tudo, é uma excelente médica, mas é também uma excelente pessoa. E isso faz-me continuar a acreditar no seu trabalho e tenho muito gosto em trabalhar consigo. Obrigada, Diogo, também eu tenho muito gosto. Obrigado. Para quem nos ouve e se identifica com aquilo que foi aqui partilhado, ou para pessoas que possa ser importante partilhar este vídeo, o nosso objetivo é de facto dar-vos conhecimento, dar-vos informação, mas dar-vos testemunhos reais do que é trabalhar nesta área e em particular em contexto domiciliário. Fiquem para ver mais. Obrigado.